nós vamos... Vocês estão ouvindo? Então, eu vou me iniciar a questão aqui como começou o tombamento. A calçada do Galeno estava sendo retirada em 2021 e o secretário de Cultura foi chamado para o local e daí ele fez a petição para o tombamento. Isso é uma história bem simples, mas foi dessa forma. E aí começamos a estudar o mérito do tombamento da calçada do Galeno, que é em Braslândia, né? Na parte norte de Braslândia. Para compreender a situação, a gente recorreu à RA de Braslândia e uma entrevista com o Galeno. A gente precisava entender em que situação, por que estava sendo retirada, em que situação foi construída, qual era a proposta, etc. Então, essa entrevista nos deu muitos subsídios, né? E começamos a estudar a temática. Aqui, nesse primeiro momento, a gente estuda o mérito do tombamento. Então, é a questão do por que tombar. Assim, deixa eu falar aqui mais uma coisa. O que é a calçada do Galeno, né? Ela tem de extensão 1.518 metros quadrados, numa largura de 1,5 metro, em torno de um lago. Então, é uma paisagem natural congregada com uma construção humana. Então, esse é o contexto do bem, né? É uma obra formada por mosaicos de pedra portuguesa nas cores preto e branco, com motivo de decoração geométrico, formado por triângulos, retângulos intercalados que se conversam com a produção pictórica do artista, rememorando as formas dos carretéis e usando os espaços cheios e vazios, formas recorrentes nos trabalhos artísticos do Galeno. Então, ali ele imprimiu a personalidade e toda a carreira dele, né? São coisas que ele recorrentemente usa. Então, eu vou passar aqui agora para o processo de reconhecimento. Então, durante todo esse tempo, não houve nenhuma manutenção e não houve naturalmente, um uso cuidadoso do lugar. Carro, colocava por cima, estacionava, etc. e tal. E com a inovação jurídica de acessibilidade, transformou-se, então, na problemática do processo de reconhecimento do patrimônio cultural. Né? Então, a gente se debruçou no porquê tombar, né? Qual é o mérito disso. Né? Então, a base conceitual para o tombamento foi a geografia cultural, que é uma escola alemã que coloca as construções humanas dentro de um contexto natural que estão intrinsecamente conectados. Não existe uma dicotomia, eles convivem juntos. Claro que valorizando, no caso aqui, a construção cultural, né, dos bens arquitetônicos e outros. Né? Então, os motivos por que tombar. O primeiro motivo principal é porque já estava havendo a destruição para colocação de um novo tipo de calçada, a comunidade reclamou e, para resguardar que aquele bem não fosse mais descaracterizado, não fosse mais destruído, o secretário e a comissão reconhecem que existe mérito para tombar. Né? Houve aclamação da comunidade, é um local frequentado bastante por moradores, tem atividades físicas, é um ponto turístico, é um patrimônio cultural fora do plano piloto, numa cidade mais antiga do que o plano piloto, que Braslândia de 1933. É uma tradição lusófona, as pedras portuguesas reforçam a identidade brasileira, né? E existem outros bens dessa natureza, dessa conformidade já reconhecidos. Então a gente
encontra mérito nesse tombamento. E depois disso, o que tombar? Já que a materialidade estava bastante comprometida, né? Nesse sentido, o tombar seria a parte que não foi destruída para uma atualização da acessibilidade com uma perspectiva de reconstrução, já que o artista está vivo, né? Então, a maneira de preservar esse patrimônio, que tem características de mérito, seria dessa forma, né? E daí, com a reconstrução, teria a fruição total da calçada, né? E depois disso, foi assinado o tombamento provisório, né? Recentemente foi assinado o tombamento provisório. Acho que, em breves palavras, é isso que a gente tem para falar sobre o bem em si. Bom dia, né? Eu e Inês trabalhamos juntas, né, nessa comissão. É uma comissão que está associada à Subsecretaria do Patrimônio Cultural, na Secretaria de Cultura, né? Nós analisamos inicialmente o mérito do tombamento, né? Fazemos pesquisas, então assim, é um processo muito extenso, né? Somos uma equipe muito reduzida, eu acho que em vários contextos de museus e dentro das instituições públicas a gente tem mesmo equipes muito pequenas, né? Então a gente tem uma equipe muito reduzida, mas muito comprometida também, né? Ao máximo que a gente consegue, né? Então a gente sempre tem análises correndo, né? Enquanto a gente está produzindo, por exemplo, essa análise da calçada de Galeno, de uma série de outros tipos de reconhecimentos que foram protocolados na Secretaria de Cultura e que a gente vai analisando, vendo mérito, fazendo pesquisa histórica, vendo uma questão também que é muito importante, é o estado de conservação. E é sim uma questão muito importante para a gente pensar na calçada de Galeno como um bem que tem, que existe mérito para ser tombado, né, inicialmente, e que também carrega uma série de questões interessantes para a gente pensar na construção do patrimônio cultural além dos limites do plano piloto, né. Aqui a gente trouxe algumas imagens, né, da calçada sendo colocada, né, aqui os trabalhadores, né, colocando a calçada. Essas obras, a obra da calçada, né, foi feita há 30 anos atrás, né, e ela conversa muito com a produção do Galeno. Vou falar um pouquinho sobre a produção dele agora. Aqui a gente tem a derrubada da calçada, tem essa foto, foi inclusive protocolada em uma série de notícias, né, em 2021, e foi a partir daí, né, como a Inês falou, que a gente começou a ver qual era o mérito, por que tombar, o que tombar, né? E aí a gente pensou em vários outros mecanismos de proteção, né? Pensando até em ampliar essa noção da proteção para além dos mecanismos já existentes, né? Que é o caso do tombamento e o registro, né? A gente até pensou, né, Inês, inclusive, de tentar ver se conseguia registrar o projeto original do Galeno, pensando numa reconstrução, né? Considerando aqui que a obra já estava sendo destruída há muitos anos, né? A gente não tem a calçada inteira, a gente tem alguns remanescentes, né? Então, a questão do tombamento é muito complicada nesse sentido, tá? E aí a gente vai conversar também depois, assim, se vocês tiverem dúvida, a gente pode falar dessa questão também de área de tutela, dessa noção da paisagem, né? Que é muito mais expandida, né? Trazendo essa noção da paisagem com a vivência, né? Com a subjetividade das pessoas e o envolvimento social das pessoas com esse bem cultural, tá? Mas eu vou falar um pouquinho sobre o Galeno, né? Um artista muito conhecido aqui da nossa cidade, né? Ele é piauiense, né? Veio para Brasília ainda nos anos 60. A obra dele conversa muito, né? E aí o próprio Galeno, em entrevista, fala, né? Conversa muito com a obra do Rubem Valentim do Volpe, né? O Galeno, ele tinha um trânsito muito grande aqui entre as galerias da cidade, né? Inicialmente ele fala em entrevista que ele não tinha muita aceitação por ele ser um pouco, ele até usa essa palavra mesmo, outsider, né? Desse circuito, né? Acadêmico, né? Enfim, que estava muito centralizado na universidade, né? Ele se diz autodidata, mas ele teve aula com esse professor, né? Moreira Azevedo, que foi um pintor lusitano que esteve aqui nos anos 70, tá?
Mas assim, ele tinha contato com vários outros artistas desse período que estavam circulando por aqui, né? E a obra dele vai conversar muito com essa produção construtivista, tá? E trazendo também essa noção, essa afetividade, né? O Galeno, ele tem uma ligação muito grande com as memórias, né? A gente está falando de memória aqui, né, na palestra anterior, mas o Galeno, ele vai trazer essa noção de memória particular para a obra dele, né? A partir dessa reflexão sobre dessas formas geométricas, né? E também de objetos que lembram objetos de cultura popular, objetos de uso, objetos de culto também. Ele se diz muito devoto, né? Devoto principalmente da Nossa Senhora de Fátima. Enfim, assim, a produção dele está muito associada à própria vivência, à memória pessoal, memória da época em que ele vivia, no Piauí, né? Com essa questão desses objetos naturais, como couro, barro, madeira, tá? Então, e os próprios carretéis, que é uma marca muito forte na produção do Galeno, né? Quando a gente pensa que a gente vai pensar muito nos carretéis, né? Nesses formatos de carretéis, né? Ele tem uma carreira que expande, né? Esses limites como se diz, do próprio Distrito Federal, né? A gente tem ele vai ter uma série de exposições ainda nos anos 80, 90, né? Em galerias importantes, né? Nacionalmente, como é o caso dessa galeria Ana Maria Niemeyer e também da galeria Paulo Prado. Ele também tem uma ligação muito grande com Braslândia, né? Assim, e a própria construção da obra dele vai muito de acordo com as vivências, né? Ele fala muito que como falar de outro lugar que não aquele lugar onde eu vivo, né? Onde com as pessoas com quem eu vivo, né? Então, assim, a obra dele carrega muito essa afetividade. Ele também recebeu uma série de prêmios e hoje em dia ele está associado, né? Ele é representado pela Galeria Referência, né? Ano passado ele fez uma exposição individual na galeria. A gente tem até uma marca da cidade, a Dane-se, que é uma marca muito famosa aqui em Brasília, que fez uma série de camisetas, enfim, souvenirs que estavam inspiradas na obra do Galeno, né? Só para a gente ter uma noção de como que ele tem uma relação muito importante aqui com Brasília, tá? Aqui eu trago algumas obras, né? Essas obras estão na Galeria Referência, né? Para serem adquiridas também. Né? Aqui a gente vê essa expansão, esse uso também dos objetos, né? Não só da pintura, que também é uma técnica muito comum na produção do Galeno. E aqui a gente vê também esses carretéis, esses formatos, esses carretéis que também transcendem essa bidimensionalidade, trazendo também essa noção de objeto também, né? Essa exploração também dos espaços cheios e vazios, né? E que vão se comunicar muito com a calçada que ele fez para Braslândia. Aqui a gente tem uma pintura mural dele, que é uma das obras mais importantes da carreira, né? Que foi uma obra que acabou substituindo o painel do Volpe, que foi apagado, né? Existe uma polêmica muito grande nesse sentido, né? Ele foi apagado nos anos 60, e aí o Galeno tem uma relação muito próxima com o próprio Volpe e com a cidade, o IFAM convidou o Galeno para fazer esse painel que hoje está na igrejinha, tá? Mas, trazendo um pouco nessa noção da preservação de obras em espaço público, né? Como a Inês colocou, essa noção de vivência, subjetividade, a gente traz alguns conceitos do Sauer. Essa noção de usos sociais e culturais da paisagem, né? A gente entende que aquela obra, né? Ela está envolvida, ela está imersa e ela tem que ser considerada a partir de uma perspectiva de paisagem cultural, né? E é uma obra produzida pela agência humana, mas ela está dentro dessa noção de paisagem do lago, né? Muito difícil dissociar uma coisa da outra, né? A gente tem uma série de bases de proteção que foram se desenvolvendo ao longo do século passado, né? Nos anos 70 a gente vai ter essa convenção da Unesco, que vai falar também do patrimônio da paisagem cultural, né? Como um patrimônio a ser reconhecido, né? Mas antes disso a gente tem uma série de reconhecimentos do próprio IFAM, né? Que ainda entre os anos 30 e 50 a gente vai ter, por exemplo, os reconhecimentos do passeio público do Rio de Janeiro,
o Parque da Quitanda da Boa Vista, o Parque Laje, né, que são obras que têm também a construção humana, mas também estão imersas na paisagem, que são consideradas dentro desse reconhecimento, né? Então o IPHAN traz esses reconhecimentos ainda entre os anos 30 e 50, né? E a gente vai ter também na Constituição algumas noções ali de proteção desse patrimônio, reconhecendo o patrimônio para além dessas construções tradicionais que a gente tinha como reconhecimento de patrimônio cultural. Tá? E a gente também vai ter essa lei distrital, que é de 89, um ano só depois da Constituição, que também traz essa noção de obra pública e de paisagem também. Tá? Então, existe esse embasamento para a nossa análise. Né? A gente tem uma série de outros monumentos, né, que são semelhantes, que o próprio Galeno se inspirou de alguma forma, né, que é o próprio Calçadão de Copacabana, que foi projetado por Gula Marx, né, e que foi também reconhecido em 2012 pela Unesco. Né. Essa daqui é uma foto antiga, né, que é assim, uma base, alguma noção, é uma das primeiras obras que a gente pensa, né, como referência, né, para a produção do Galeno. A gente também tem, eu trouxe para o passeio público muito mais para essa noção de espaço cultural, também do conjunto da paisagem junto com a produção arquitetônica, né? Mas assim, esse processo ainda está correndo, né? A gente fez um primeiro parecer, eu e Inês, indicando um tombamento provisório para que esse bem não se perca e para que ele seja reconstruído há algum tempo, daqui a um tempo, de acordo com o projeto original do artista, né? Mas essa análise ela vai seguir para o CONDEPAC, que é um conselho formado por uma série de especialistas, né, em patrimônio cultural. E depois disso a gente vai ter aí uma fase de elaboração do dossiê, que aí é um processo muito mais complexo e muito mais demorado mesmo, né? Porque a gente fez um primeiro parecer, uma primeira proposta para preservar esse patrimônio cultural, que é extremamente relevante para Brasília, né? E que está fora desses limites do plano piloto. E aí eu agradeço demais, depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso. Obrigada. Obrigada. Agradeço a de Fátima e Tereza, a gente vai dar continuidade. A próxima comunicação também é uma comunicação do professor Robson Xavier da Costa, quem eu convido, né? E a Aline Cavalcante Bezerra da Silva está conosco, não? O tempo há de infinito, a longa permanência da imagem feminina na arte do cemitério de Santo Amaro. Professor Robson, artista visual, curador, arte educador e arte terapeuta, pós-doutor em Estética e História da Arte pelo Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, doutor em Arquitetura e Urbanismo, né, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e na Universidade do Minho, mestre em História, licenciado em Artes Plásticas, docente investigador do Departamento de Artes Visuais da Universidade Federal da Paraíba, vice-presidente da nossa querida Amplab, né, gestão 2023-2024 e membro do AICA e da BCA. Professor, fique à vontade, seja bem-vindo. Bom dia a todos e todas, todos. É um prazer estar aqui mais uma vez. Parabenizo pelo evento, a toda a equipe, a todos os marcianos e marcianas. Bom, eu vou contar um pouco do contexto, né, da ideia da pesquisa. Nós temos um grupo de pesquisa na UFPB, né, em parceria também com a UFPE,
que é o Grupo Arte do Museu de Inclusão. E nesse grupo nós temos alguns projetos de pesquisa. Um deles é um projeto meu guarda-chuva, um projeto maior, que é fora do eixo, relativo à história de exposições e curadorias no Nordeste, particularmente, a partir dos anos 80, do século XX para cá. E nesse recorte, eu tive a chance, a sorte de receber a Aline, né, como orientanda do mestrado em Artes Visuais da UFPB, UFPE, a parceria nossa. E ela traz então uma proposta que é estudar a arte cemiterial. Até então a gente não tinha pensado nessa possibilidade, isso também não estava no escopo do próprio projeto de pesquisa, mas a partir das conversas, das ações em si e das ideias, começou a incorporar essa perspectiva, essa possibilidade de inserir um estudo sobre arte cemiterial, apesar do recorte, obviamente, do estudo dela ser anterior aos anos 80, né, porque o cemitério é do século XIX. Então, então ela traz essa ideia de estudar o cemitério de Santa Amaro. O cemitério de Santa Amaro é um dos mais importantes cemitérios do Recife, né, e um dos mais tradicionais também, um dos maiores e mais tradicionais cemitérios do Recife. Então, nesse contexto, fizemos aí, para essa apresentação, um recorte do projeto dela de pesquisa do mestrado, né, que é um projeto que vai, de fato, estudar toda a monumentalidade, um pouco dos aspectos plásticos dessa monumentalidade do cemitério em si. E aqui a gente faz um recorte em função das imagens femininas presentes no cemitério. Foi algo extremamente recorrente. Duas coisas acho que são muito marcantes, assim, em termos escultóricos dentro do próprio cemitério. Um que é a presença feminina, dessa imagem feminina, e outro que é a presença dos animais. Eu lembrei do teu trabalho, porque tem muita questão da representação de animais esculpidos nos túmulos ali no contexto, certo? Então, a primeira questão que foi colocada é a ideia de que esse cemitério como um espaço de arte. Assim, essa perspectiva da musealização também do próprio espaço cemiterial, né, e do entendimento desse cemitério como um espaço de apresentação, um espaço expositivo nesse sentido. E aí tem toda essa discussão sobre a questão da arte tumular, né, como expressão de fato artística nessa relação, mas expressão de um aspecto específico que é o luto, né, essa vivência do luto. E aí a imersão nesse espaço foi fundamental, né, assim, tanto a Aline passou a frequentar regularmente o cemitério, quanto eu fui visitar para poder entender e conhecer melhor essa relação, né. Nós temos, eu moro em uma pessoa, né, e ela mora no Recife, e aí tem essa distância que é muito curta, né, mas a gente tem cemitérios de uma pessoa muito semelhantes ao cemitério do Santa Amaro, então portanto você tem uma correlação ali montada. Aí você tem a noção de como é a estrutura do próprio cemitério. Ele lembra, né, muito alguns modelos de cemitérios europeus, ele está baseado nessa ideia mesmo, importada do que seria um mausoléu e do que seria um cemitério. Há uma questão que a priori não estava posta, mas que a gente tem discutido bastante, que obviamente vai integrar a pesquisa dela, que é a ideia de que também o cemitério é uma micro-representação social, e aí, portanto, essa relação também se dá em função econômica, em função das relações econômicas, porque você tem classes sociais definidas no próprio cemitério, e boa parte dos túmulos mais significativos, né, que tem grandes obras e tal, são túmulos de famílias de classe média e classe alta, né, da sociedade, no caso, pernambucana. E há uma distinção social muito clara na divisão tumular e na estrutura visual desses túmulos ao longo do tempo. Né? Então são sempre essas questões muito marcadas e colocadas. A primeira ação foi inserir a própria Aline na ABEC, né? A Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais, porque aí ela começou a ter contato com outras pesquisas, com diversas pesquisas, então essa é uma referência muito clara nesse sentido. Outro foi o levantamento do estado da arte. Nós temos então alguns autores já trabalhando com isso. A Maria Leise Borges é uma referência, né, a nível nacional, inclusive participou da qualificação dela e tal, diretamente, então tem contribuído muito nesse sentido, e o Clarival do Prado Valadares também, né? Mas descobrimos algumas pesquisas na própria
é a Universidade de Pernambuco, principalmente, que é a Luísa de Carvalho e o Roberto Silva Júnior, que fizeram estudos sobre o próprio cemitério, em outras perspectivas, em outros programas. Então, nós temos essa relação. E passamos a também trabalhar com referências mais diretas em relação ao Didi Huberman e a Abbe Warburg, em função de pensar essa relação com as imagens, né? E como essas imagens podem ser recortadas e trabalhadas nesse contexto cemiterial. Trazendo, obviamente, o conceito de sobrevivência da imagem, esse conceito, na verdade, de longa duração, de permanência da imagem, né, na Kleiber, para pensar um pouco essa ideia de como essas imagens têm continuidade, têm longa permanência na arte popular. No recorte que fizemos, então, nós temos identificado algumas imagens recorrentes, né? Uma é da mulher chamada pranteadora, que é essa ideia da mulher em prantos, né? Que está sempre representada, né, nesse túmulo, essa mulher que está lá sofrendo e tal, e sempre numa posição apoiada, né, sobre o braço, então com a mão sobre o rosto e essa relação. A ideia da viúva, que é essa mulher que geralmente está representada com um pano no rosto, ou cobrindo o rosto, nesse sentido, e a ideia da virgem, né? A virgem ligada à ideia de uma representação da santa, né, da santa católica, nessa estrutura. E aí, nesse aspecto, nós vamos buscar a relação simbólica desse conjunto. E uma das ações em si foi a ideia de pensar as grandes referências simbólicas, né? Uma delas foi a ideia da mãe, da grande mãe, né? E outra a ideia da alegoria. E aí os autores nos ajudaram muito a pensar essa relação de como, né, essa ideia dos mitos aparecem nessa relação, e uma ideia também de sacralização de um determinado tipo de feminino. Assim, que feminino é esse? Que ideia de sacralização é essa? Né? Como também referências muito diretas a um tipo de representação neoclássica, né? Pensando que a maioria dos túmulos, a maioria das esculturas tumulares, elas são, na verdade, cópias. Né? Elas não são necessariamente originais, principalmente do cemitério de Santa Marta. São geralmente cópias de projetos tumulares europeus que vão sendo referenciados e copiados aqui. Então você tem essa correlação, certo? Mas aí criamos então essa ideia, né? Assim, pensando e discutindo essa ideia do cemitério como museu aberto, museu par, né? Que pudesse ser pensado nessa relação. A partir também de exemplos de outros museus, como o caso do Recoleta lá na Argentina, né? E também alguns museus aqui, por exemplo, o caso de Goiás Velho, né? Também você tem alguns cemitérios, né? O caso do cemitério de Goiás Velho é uma das coisas que me remete muito a essa ideia aqui. Mas o cemitério de Praga, o cemitério de Paris, alguns outros cemitérios também de referência para pensar esse processo. E pensar essa ideia como também patrimonializada, né? Assim, no sentido de que não só é um patrimônio histórico considerado, né? Mas é também um patrimônio visual considerado, que precisa ser considerado e pensado. E, portanto, faltam estudos sobre esses cemitérios, principalmente a nível da Paraíba e Pernambuco, né, que realmente dê conta desse processo. Então, portanto, essa ideia, e esse é o desafio que a gente está pensando e trabalhando aqui. Né. Obviamente, questões de gênero, ela está começando a inserir no próprio projeto, para pensar esse papel dessa mulher e essa configuração de que tipo de mulher aparece ali e como o feminino tem sido representado. Afinal, parte significativa das obras que nós conseguimos descobrir a autoria, que são poucas, né? A maioria não tem autoria definida, mas nós temos a documentação para conseguir isso, são projetos masculinos, né? Que representam obras com mulheres. Então você tem muito essa relação. É isso, muito obrigado.
Bem, eu gostaria de agradecer a mesa, aos colegas. Eu reitero novamente o fato de que nós temos duas comunicações a menos nessa mesa, mas a gente tem um pouco mais de tempo, né, para debater, para conversar sobre dois processos que, de fato, são processos de aproximação, mas que têm a patrimonialização como um ponto crucial, né? Um dedicado ao processo, que é o processo mais longevo, que é a ideia da paisagem cultural, a sua constituição, a partir de uma ideia da geografia, uma ideia do conceito de geografia cultural de origem germânica, mas também com outros amparos. A gente está em Brasília, de fato, esse é um tema que nos é profundamente comum, né? Arquitetura, paisagem, urbanismo e assim por diante. E o outro trazendo outros questionamentos, que é o questionamento que é a musealização dos espaços cemiteriais, né? A própria patrimonialização e a construção de identidades artísticas, né? A partir de modelos de cópia, especialmente de modelos da banca. Maria Elisa esteve na banca, então a gente tem a Maria Elisa para o campo da história da arte, a figura que de fato funda no campo da história da arte brasileira uma reflexão pela sociologia, ela originalmente uma socióloga, pelo campo da sociologia, trazendo as questões das marmoarias, as questões dos imigrantes italianos, espanhóis, que vão trazendo e vão difundindo esses modelos. E, de uma certa maneira, trazendo o apagamento de modelos anteriores, né? Então, e aí, claro, vou começar com questões, depois a gente abre a oportunidade para que os colegas, a gente está no campo interdisciplinar, né? São apresentações interdisciplinares, a gente está com uma plateia interdisciplinar, então isso é muito bom porque a gente recebe posições de ópticas distintas. Eu queria entender, e aí perguntando a Maria Elisa e a Maria de Fátima, e aí uma pergunta de leigo de fato, né? Que nós, esse tombamento parcial é de uma virtualidade, né? A gente está trabalhando, vocês estão trabalhando com um tombamento de projeto e que pode, entender melhor, pode produzir o efeito da reconstrução dessa paisagem cultural. Né? Então, entender em que momento esse processo está, quando o DEFAC vai patrimonializar o projeto. Uma vez patrimonializando o projeto, a gente está no campo dos debates próprios desse encontro, né? Que é a ideia de que a gente tem uma paisagem efêmera, né? Já passageira. E isso é também um processo político, né? De como reconstruir a partir do tombamento. A gente quer entender um pouco essa engenharia, até porque nós temos muitas pessoas que não são de Brasília, e aí nós temos as legislações que são mais regionais, as nacionais. Queria ver vocês mais nesse âmbito. O segundo ponto é entender como o Galeno vê esse processo. Né? Eu imagino que é um elogio, fico só imaginando, né? Mas tem artistas que podem achar isso um contra-elogio. Né? Então, isso é um processo. A gente sempre tem uma situação que é muito ambígua. O próprio processo para os artistas pode ser o congelamento. Eu queria entender pela perspectiva de vocês, sem contar na prática, né? Porque a prática de produção dos mosaicos em terra portuguesa é uma prática que, por si só, tem desaparecido do campo das prefeituras, do Estado. Né? É uma expertise que também é o momento em que se aciona uma patrimonialização desse tipo de objeto artístico dentro da paisagem, ainda para ser reconstruído, construído ou adaptado. Acho que eu vou convidar vocês sobre isso. Também, indiretamente, você está reforçando uma patrimonialização desse saber, né? Desse registro, atrelando uma coisa a outra, criando demanda, né? Para uma futura discussão lá na frente. Então, e para o Robson, a imagem da Dolorosa, essas imagens, as três têm essa questão, né, essa Dolorosa que recorre ou como forma de orar, ou como forma de anjo. Aí tem diferentes angelicais, né, o anjo que sofre, o anjo que consola, essas diferentes preponderâncias desse universo cemiterial. Eu queria que você falasse como, nesse caso, essas imagens, as imagens que ela está destacando, que vocês estão destacando, são especialmente as dolorosas, porque são do campo feminino, né? E
desenvolva um pouco mais para a gente que tipo de outras imagens, se há, provavelmente há muitos angelicais, né? Diferentes angelicais, deve haver outros oráculos, né? Quem são os produtores dessas imagens, se essas memorias, como elas chegam, quem são elas, se há esse levantamento, se há esse tipo de registro. Se a gente está pensando também no cemitério como um espaço de musealização, vai ter que responder tudo isso. Né? Se ele era, enquanto cemitério, apenas uma questão sanitária, de memória, funerária, quando ele passa a ser um projeto de memória pública, patrimônio, ele vai ter que dar conta de uma história de si. Né? Então, queria ver um pouquinho do que você sabe, do que a pesquisa de vocês tem desenvolvido. Eu acho que talvez seja interessante vocês falarem um pouco para que as pessoas possam fazer o próximo momento de rodada de questões. Tá, então eu vou começar a responder, mas Inês pode ficar à vontade também para me interromper. Depois ela responde outra questão. Sobre o processo de reconhecimento, né, o processo ele passa primeiro por primeiro análise de mérito, né, que a gente faz, que foi essa análise que a gente fez, né, e essa análise considera assim, algumas questões que vão estar no dossiê que vai ser produzido ainda, né, mas são análises que comportam um histórico do objeto, né, também resgata algumas questões relacionadas ao mérito, né, ao mérito cultural, ao mérito artístico também da obra a ser tombada ou a ser registrada, né, no caso. E após esse primeiro parecer, ele vai ser submetido ao CONDEPAC, né, Inês? E aí o CONDEPAC vai deliberar, né, sobre se concorda ou não, enfim, vai propor mudanças, esse tipo de coisa, né? Esse conselho é formado por uma série de especialistas de várias áreas, da sociologia, das artes, e vinculado sempre ao patrimônio cultural também, né? A gente tem professores da UNB, enfim, muita gente da museologia também, então é um conselho muito amplo nesse sentido, né? E aí eles vão debater, né? Isso já está em processo, né? Já foi submetido, né, para o conselho, a gente está esperando o parecer do conselho, e a gente pode fazer, de repente, alguma modificação, a depender do que for discutido, do que for sugerido pelo conselho, né? O processo, né, de reconhecimento ele é muito complexo, né? A gente até falou a gente tinha pensado, na verdade, em submeter, de repente, um registro do projeto, né? E aí seria um registro do projeto original do artista visando o reconhecimento. Só que a gente não adotou essa ideia, a gente preferiu propor um tombamento provisório, né? E aí o tombamento provisório, ele tem, legalmente, ele tem a mesma, o status de um tombamento permanente, né? E ele vai funcionar mais para proteger aquele bem cultural de possíveis danos que possam acontecer, né? É isso, né? Assim, o tombamento provisório ele vai tentar resguardar aquele bem de uma possível destruição, né? E a gente já colocou no nosso parecer que, como, né, uma série de danos foram sendo enfim, a obra já passou por uma série de reconstruções, enfim. Então a gente considera, sim, uma reconstrução futura, né, de acordo com o projeto, e a gente sabe que o tombamento ele tem uma série de problemáticas, né? Mas, enfim, é um processo meio complexo mesmo. Só que isso eu acho que a gente vai desenvolver um pouco mais no dossiê, a gente vai pensar muito mais nessa questão, né? A gente ainda vai ter que fazer um levantamento dos danos da calçada, né? E aí é um processo muito complexo, né? Porque como a gente tem uma equipe muito reduzida, a gente vai ter que ir por quadrante, né? Como é o mapeamento de danos na conservação gestal. Inês aqui, como conservadora e restauradora, vai poder falar muito melhor sobre isso. Mas a gente tem que fazer esse mapeamento e submeter, sim, isso vai fazer parte desse dossiê que vai ser submetido futuramente, né? Mas, assim, inicialmente o bem está salvaguardado, digamos assim, né? Inicialmente ele está, e essa é a nossa proposta, né? E eu acho que é isso, acho que a Inês pode falar um pouquinho sobre como o Galeno se relaciona com o processo, né, de tombamento. A gente fez uma entrevista com ele e aí ele falou um pouco sobre isso também. O Galeno fez a calçada como um presente
para a cidade onde ele vive. Então, existe dentro dessa obra uma relação afetiva. Ele quis dar de presente. Ele viu que ele tinha capacidade de fazer uma obra dessa extensão com a pedra portuguesa, que é uma tradição identitária, né? E fez isso, mas nunca houve assim, um cuidado com a obra, né? Então, quando começou a degradação da obra, a retirada, porque a RA precisava de fazer, além da adaptação de acessibilidade, a obra já estava degradada, não dava para caminhar. Existiam outros problemas de segurança que teriam que ser dado algum rumo. Com a retirada, o secretário falou, não, peraí, retirar tudo não dá. E aí se colocou o problema. Materialidade reduzida, mas a perspectiva também de ter aquilo como um patrimônio fora do plano piloto, um patrimônio onde os visitantes, turistas podem usufruir e que também mais de uma geração, talvez até 3 gerações, tiveram a convivência daquilo ali. Então existe uma memória afetiva de pelo menos parte da população, entendeu? Então, dentro desse contexto, a gente teve que encontrar caminhos para, digamos assim, dar andamento ao pedido do secretário, que dentro da legislação a administração pública pode fazer o pedido de tombamento, né? Então o Galeno, de certa forma, ele ficou um pouco triste, porque estava, né, naturalmente, tirando a obra dele. E ele já vinha percebendo a falta de cuidado. Tudo isso, para ele, foi uma coisa que não... Assim, ao mesmo tempo que é um mérito, né, que é uma coisa boa, talvez no futuro isso represente algo melhor, né, algo que as pessoas vejam com, né, com mais valor, né, porque aí também tem a questão da educação patrimonial. É uma educação patrimonial que a população ainda precisa tomar pé disso, né? Em relação à reconstrução, ele diz que ele conhece até as pessoas que construíram, né? No Brasil, essa é um fazer que vem se perdendo. Em Portugal ainda diz que é muito rápido, o pessoal lá faz bem rapidão. Aqui no Brasil já vem se perdendo, mas ele diz que conhece trabalhadores que estavam naquelas fotos, ele colocou, então, quer dizer, a gente espera, né, que isso seja uma técnica e seja talvez até uma revalorização desse fazer, né, que eu acho que é bastante importante, porque se a gente for andar na Europa, a gente só encontra pedras portuguesas em Portugal, em Lisboa, então é uma coisa que a gente tem que valorizar como identidade brasileira. É isso aí. Bom, eu vou, acho que começar da última questão, né, em relação à questão técnica, né? Nós, assim, descobrimos algumas coisas em relação ao registro do próprio cemitério. O cemitério tem um registro próprio, que está muito deteriorado e cheio de lacunas, mas a partir desse registro, a gente descobriu alguns registros na própria prefeitura, né? Já que o túmulo, então, ele é considerado um terreno familiar, né? E aí você tem, na verdade, esse terreno registrado na prefeitura e, portanto, a construção do túmulo também está registrada. E aí, foi aí que a gente conseguiu alguma documentação mais específica sobre essa relação, né, de como isso entra, né, na estrutura da própria prefeitura e na perspectiva da arquitetura lá, de pensar esse processo. Nesse documento, a parte de registro das obras, digamos assim, da própria estrutura do túmulo, está lá como projeto. Alguns aparecem como projeto, o próprio projeto do túmulo desenhado. Então, o que é algo que é muito bonito, por sinal, né? São muito interessantes, mas a maioria está registrada apenas em um nome comercial, ou seja, da loja que vai produzir, né, a obra, e não de um artista, porque
Eles eram funcionários ou contratados pelo comércio para produzir a obra. A obra, na verdade, o projeto estava lá desenhado, parte desses projetos eram cópia mesmo, que vinham de fora e eram redesenhados aqui, né, e adaptados ao espaço necessário para a construção. Então você não tem, na verdade, uma nominação ainda dos artistas, pelo menos a gente não encontrou até agora, né, especificamente. Mas encontramos os nomes comerciais de algumas empresas de produção, principalmente de mármore, locais que trabalham com isso e registraram o projeto. Então você tem essa ideia. Então essa é uma lacuna ainda muito marcante no processo. Em termos de materiais técnicos, né, assim, de produção, acho que assim, 90% dos túmulos são em mármore, né, ou em pó de mármore também, algumas obras são construídas em pó de mármore. Então você tem essa relação mais direta com o tipo de produção. Não há muito registro, por exemplo, de material em madeira. Há 1 ou 2 túmulos que tem uma tentativa de fazer uma imitação em madeira, né, que são túmulos mais populares, que tem essa relação. E há também uma coisa que nós fizemos, que foi esse levantamento da planta baixa, né, do próprio cemitério, para pensar o circuito dentro dessa relação, né, ou alguns circuitos possíveis dentro dessa relação, a partir da simbologia dos túmulos, né, de cada túmulo. Então, foi possível já ver, antever, pelo menos, está em construção, mas antever a ideia de que você tem, por exemplo, um roteiro sobre essas imagens femininas, você tem um roteiro sobre as imagens de animais, você tem um roteiro sobre os anjos, né, assim, essa relação mais angelical. Então, tem essa possibilidade de criar uma série de dimensões. Tem um túmulo muito interessante, que é o túmulo da menina sem nome, que é o túmulo talvez mais visitado dos cemitérios, em todos os sentidos. E ela é relativamente simples, né? Porque inclusive não tem a imagem da menina, né? Não se sabe qual é a imagem da menina. Mas você tem essa estrutura ali. Então, portanto, tem uma série de relações e várias histórias também que têm sido coletadas oralmente sobre os túmulos, sobre as histórias que aconteceram no cemitério. A gente tem pensado nisso, na ideia de talvez entrevistar os coveiros. Tem um coveiro muito antigo, né? É o mais antigo, que lá há muitos anos ele se recusa a se aposentar e está lá. Então, tem muitas histórias, né, dessas coisas. Essa é uma relação. Outra relação simbólica mesmo, nós escolhemos essa ideia desse recorte da mulher, né, do feminino, também pela identificação da própria Aline. A Aline começa a se identificar com essa mulher e essa ideia fica muito marcada nesse processo. Todas elas têm essa ideia desse sofrimento, óbvio, por conta da própria situação cemiterial, né? Mas, em alguns casos, acho que um caso lá, a gente encontrou uma figura que olha diretamente para você. Isso é uma coisa mais rara, né? É uma figura que está olhando para você. Você fica na frente do túmulo e a mulher está lhe olhando nos olhos, né? Isso é raro, é uma coisa raríssima. Geralmente todas as figuras, o olhar é mais discreto, então ele é coberto, ele está em sofrimento, está em introspectivo, autocentrado. É a figura da morte. É isso, exatamente. E aí você tem a ideia também dos anjos que ele colocou, né? Você tem uma série de representações de anjos, desde os querubins, que talvez seja mais comum lá, assim, essa ideia dos pequenos anjos, mais barrotos, mais gordinhos, assim, né? Estão lá presentes, mas também dos arcanjos. Uma das relações que me chama a atenção em função dos arcanjos é que tem alguns que têm uma expressão de punição, né? Assim, no sentido de que parece que ele vai punir o morto, né? Assim, ele está numa posição de punição, né? E o que é estranho, porque geralmente o anjo está mais numa outra colocação, né? Assim, nessa relação, mas isso é uma característica específica de algumas imagens que estão lá, né? Outros têm também uma dimensão de uma relação mais direta com outras imagens. Há túmulos muito complexos, né? Assim, em termos visuais muito complexos, e alguns têm a presença humana, a presença animal e a presença dos anjos no próprio túmulo. E aí há sempre uma coisa que me chamou a atenção, que eu acho que a gente ainda não desenvolveu nada sobre isso, mas me chamou a atenção, é que há uma relação entre o anjo e o animal ali presente. Como se ignorasse o humano, né? O humano está ali, mas ele meio que não participa da cena. Então isso eu notei em alguns túmulos, e acho que isso talvez seja algo que a gente possa discutir depois. Mas é muito, muito interessante, assim,
Era algo, por exemplo, eu, como pesquisador, nunca tinha me interessado, eu já tinha escutado a Maria Elisa falar, apresentar trabalho e tal, mas a priori eu nunca, de fato, tinha me interessado nisso. Né? E isso me chamou a atenção de uma série de questões em relação ao próprio cemitério, essa aprovação do cemitério. É isso. Agradeço. Nós temos pouquíssimo tempo, uma questão, duas por vez. Senhora Vanessa. Então, uma, duas, três, fechamos. Bom dia. Sobre a calçada do Galeno, eu, como admirador do artista, eu espero que dê certo, que ela até seja revitalizada, e eu gostaria de vê-la na integridade. E assim, só duas observações, na verdade, não no mérito, porque também não é minha área, e eu sei que vocês estão cuidando bem disso, mas na forma, eu inverteria a apresentação de vocês para localizar melhor as pessoas, assim, além de ter gente aqui de fora, fazia até um mapa mostrando onde fica Braslândia, porque Braslândia já era uma cidade que existia antes de Brasília ser construída. Eu acho que era importante, assim, falar disso para as pessoas e também, assim, tentar esclarecer melhor. Quando a gente fala RA, as pessoas não sabem o que é isso. Brasília não tem cidade, não tem prefeitura, tem regiões administrativas, tem um administrador regional. E assim, a gente fala muito isso, é muito comum que a gente fala muito de GDF, como se todo mundo soubesse que é o governo do Distrito Federal e tal. Então é só uma questão da forma de parabenizar pelo trabalho. Né? A gente pede desculpa porque a exiguidade do tempo vai acelerando as pessoas. E aí a gente fala no nosso linguajar, mas a sua colocação tem tudo a ver, bastante esclarecedora. Obrigada. Então, assim, acho que a Inês até mencionou, né, que Braslândia foi construída antes de Brasília, né? Então é interessante. Mas Braslândia é uma das cidades mais distantes também, né? Assim, do plano piloto, é também uma questão, né? Eu acho que alguns jargões, né, que a gente usa, somos servidoras públicas, eu acho que a gente acabou usando muito do que a gente usa ali quando a gente está escrevendo o processo ali no SEI, né? Então tem muito desses vícios, né? Já falou SEI. Já falei SEI. E tem própria Brasília com suas siglas, né? Exatamente. A gente está um pouquinho viciado, a gente pede desculpas, mas enfim, a gente está super disponível para isso. Eu sou servidor também, por isso que eu estou. Eu sei, exato. Bom, e para o Robson, eu lembrei de uma apresentação do professor Dionísio e da professora Maria Elisa. Era o professor Dionísio apresentava o museu como cemitério, a Maria Elisa, o cemitério como museu, né? E eu tive com ela no CBHA do ano passado, lá no Rio, ela apresentando também, ela estava junto com um aluno apresentando um trabalho sobre uns túmulos interessantíssimos lá no norte do país. Eu até perguntei para a Renata se era no Pará ou no Amazonas, já não lembrava. São meio que uns túmulos provisórios, feitos como de madeira, para depois fazer uns túmulos definitivos. Uma história bem interessante também. Mas enquanto você falava, eu lembrei, assim, eu também nasci na Paraíba e o cemitério da minha cidade tem essas características. É uma cidade chamada Cajazeiras, que tem uma sede da diocese, então tem seminário e tal, então tem uma igreja dentro do cemitério, coisa assim que eu acho que é bem característica. Tem essa alameda principal com a igreja grande no fundo, uma igreja mais antiga mesmo, assim, que deve ter mais de 100 anos, sei lá. Não sei, eu nem lembro. Mas que tem também muita coisa lá, muito fundo desse, porque aquele cemitério, todo lugar muito alto, os túmulos são muito altos e a gente vê de longe. Eu, quando criança, morria de medo. Literalmente eu corria dali, assim, porque tinha inclusive uma história de uma menina que mostrou ali para a mãe que ela viraria cobra. Alguém deve ter visto uma cobra, talvez, no túmulo, e essa história ficou. Então, assim, você me deu uma ideia. Eu agora, quando voltar lá, vou voltar com outro olhar, vou ver o que pode ser feito lá também, que eu lembro de túmulos assim, com imagens, com esculturas, coisas do tipo. Tá bom. Não? Assim. Ai, gente.
Tá. Bom dia. Bom, parabenizar os colegas, ótimos os trabalhos. Eu queria mais fazer um comentário para o professor Robson. Eu venho de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e lá nós temos, eu imagino talvez que vocês já conheçam, um trabalho bem importante desenvolvido pela Santa Casa de Misericórdia. Na verdade, desde 2014, a Santa Casa possui um centro histórico e cultural, e eles desenvolvem muitas pesquisas e visitas mediadas no cemitério da Santa Casa, diurnas e noturnas. Estava até comentando com o Marcelo que as noturnas são um sucesso, lotam, e é uma programação, assim, é um evento na cidade, e isso já acontece há muitos anos, e aí tem todos esses roteiros, então, assim, dos mausoléus, né, das figuras mais notórias da cidade, os presidentes da província, enfim, cantores, enfim. Então, e também toda essa discussão, né, de arte cemiterial, que é muito pertinente, muito interessante. E atualmente uma historiadora cuida desse roteiro, junto com estudantes de museologia, então tem uma interlocução assim, muito significativa, mas existem momentos de roteiros, de visitas mediadas com especialistas de outras áreas. Então, por exemplo, já estivemos com o professor José Francisco Alves, que é historiador da arte, enfim, e tem um trabalho muito intenso sobre esculturas públicas em Porto Alegre. Então, tem esses momentos que eu acho que podem, enfim, não sei se já conhecem ou que se gerar uma interlocução, mais um comentário para poder pensar essas parcerias, talvez, e diálogos, tá bom? Mas parabéns. Bom, eu quero agradecer aí a referência. Eu acho que a ABEC tem divulgado, né, vários roteiros, várias visitas em vários lugares do país. Assim, eu acho que tem essa relação e essa proximidade. Nossa, a gente tem visto uma série de experiências aqui fora, né, em relação a esses roteiros. E eu acho que é nesse sentido que a gente está se inspirando também para pensar e talvez implantar no Recife, quem sabe em João Pessoa, essa dimensão. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Eu me chamo Carol, estudante de museologia. E a minha pergunta para o Robson, sua temática é interessantíssima, eu nunca tinha me familiarizado. E me surgiu uma dúvida quanto ao reconhecimento dessa arte tumular como patrimônio, levando em consideração que são marcos que estão em túmulos. E a minha questão é como funciona a parte ética, apesar de serem obras de arte, e puxando um pouco do gancho da ideia do professor Dionísio da musealização do museu, e como ficaria essa questão ética. Muito obrigada. Acho que essa relação é extremamente pertinente, é importantíssima. A ideia de que, primeiro, a gente está pensando em duas questões. Ali é a patrimonialização da ideia da escultura, né, especificamente, mas também a maioria das obras são cópias, né, literalmente cópias. E às vezes cópia da cópia. Né? Você tem essa relação também de que são repetidas. Nós vamos encontrar, às vezes, as mesmas figuras em vários cemitérios, né? Do Brasil e fora. Então elas são repetidas seriamente. Né? Assim, então tem essa relação mais direta. E isso é um problema, obviamente, para pensar a ideia da patrimonialização dessa ideia, do registro disso, mas nesse sentido como arte. Né? Assim, essa relação como arte. A ideia da estrutura como patrimônio, ela já é um caso consolidado. Assim, né? O cemitério já é considerado um patrimônio cultural, alguns já são tombados em vários lugares do mundo. Né? Então você já tem esse reconhecimento e segue o mesmo princípio de qualquer tombamento oficial. Né? Então esse não é um problema, né? Nesse sentido. Mas em relação à ética, tem uma outra questão nisso também, que é a questão da presença dos donatários, no caso da família, né, que na verdade, que tem os direitos, digamos assim, sobre o túmulo, tem os direitos sobre as imagens ali, né, naquela relação. E isso é um problema, muitas vezes. Né, assim, primeiro porque as famílias mais abastadas, elas não querem nem saber disso, assim, né, não querem nem conversa, né, nessa estrutura. Então esse é um problema também para pensar. E talvez, eu não sei se tem uma resposta específica para isso, mas assim, é algo em construção também, para pensar essa estrutura e essa relação. Mas, em termos gerais,
boa parte dos cemitérios mais importantes eles já têm um processo de tombamento, ou estão em processo de tombamento, portanto, esse reconhecimento já é possível, né? Já é viável. Mas eu acho que tem uma coisa importante, né, nessa relação com a sua pergunta, que é a ideia de como, né, o que agenciamentos surgem a partir da ideia de que você mexe com essa perspectiva, principalmente no campo da arte, né, de aquelas obras que estão ali, né, como elas podem ser consideradas, né, exatamente como elas podem ser vistas ou consideradas. Né. Acho que essa é uma grande questão. As pirâmides, né? Os primeiros sistemas tombados são populares. Gente, agradeço demais as comunicações. Nós retornamos às 14h para mais uma mesa e depois a conferência de encerramento. Um excelente almoço.